Vamos falar agora da história dos surdos, iniciando pela Antiguidade Clássica. No Egito Antigo, os surdos eles eram encarados e venerados como deuses. E isso devido a, anteriormente, os surdos serem tratados como escravos. Mas, para se comunicar com os soldados egípcios, eles utilizaram de pinturas e escritas na parede. Os soldados egípcios encaravam isso como sendo fruto de poderes sobrenaturais. Por isso, começaram a encarar os surdos como seres divinos. Na Grécia Antiga, a sociedade grega, ela via o surdo como ser fruto do pecado, como seres amaldiçoados por Deus. Por isso, eles abandonavam os surdos nas praças públicas ou mesmo jogavam eles em poços profundos. Na Roma Antiga, que era uma sociedade voltada para o militarismo, os cidadãos precisavam ser saudáveis. Qualquer cidadão que porventura viesse a nascer com algum defeito, quer seja um defeito bem pequeno, como um corte em um dos dedos, eles eram abandonados pela sociedade, uma vez que eles eram considerados incapazes de lutar na guerra. Na China antiga, os surdos ou qualquer outra pessoa com deficiência, eles eram abandonados em barcos à deriva no mar, uma vez que eles também eram considerados como incapazes, cidadãos que não conseguiriam se desenvolver. Outra alternativa que eles utilizavam era jogar os surdos de penhascos. O filósofo Aristóteles, ele tinha uma visão dos surdos bem limitada. Ele achava que o surdo, por não ter uma linguagem, não falar, obviamente ele não tinha o pensamento e, por sua vez, ele não era considerado como um ser humano. Já na Idade Média, no período de 1712 a 1789, período em que viveu o monge Michel Abad de Lepé, esse monge, que morava na França, ele defendia a educação de surdos utilizando a metodologia com a língua de sinais. E por que ele veio a ter essa preocupação, a ter essa ideia? Porque ele se preocupava com o fato de como os surdos poderiam ter uma amizade com Deus. E ele passou a se empenhar em educar os surdos utilizando a língua de sinais e inclusive fundou muitas instituições de educação de surdos. Posteriormente, um de seus alunos, Edouard Hud, também francês, ele, utilizando-se dos métodos de Abad de Lepé, ele veio para o Brasil e aqui, em 1857, na cidade do Rio de Janeiro, fundou o Instituto Nacional de Educação de Surdos, com o apoio do então imperador Dom Pedro II. O Instituto foi inaugurado no dia 26 de setembro e, devido a isso, é comemorado até hoje, no dia 26 de setembro, o Dia Nacional do Surdo. Se vocês quiserem me dar uma lembrancinha, serei muito grato. Pouco tempo depois, em 1880, foi realizado o Congresso em Milão, Congresso Internacional de Surdos. Ironicamente, nesse congresso, a grande maioria dos presentes eram ouvintes. Nesse evento, foi apresentado duas proposituras. Se a educação de surdos utilizaria o método ensinando por meio da língua de sinais, ou mudaria pelo método oralista. No Congresso, a votação esmagadora foi favorável ao método oralista e nos anos seguintes
Nas décadas seguintes, os surdos sofreram muito em virtude desse método oralista nas instituições. Em 1987, 100 anos depois, foi fundada a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENES, um órgão que tem lutado constantemente pelos direitos dos surdos. Em 1994, foi realizado o primeiro Congresso Nacional de Desportos Surdos. Esses são apenas um dos marcos importantes dessa história tão emocionante.